Tudo bem? Boa noite. Vamos entrando. Boa noite, galera. O pessoal tá entrando aí. Vamos te ajeitando aí que hoje o assunto vai render. Nós vamos falar sobre Ding. Olha a galera aí. Massa, um monte de gente. Vamos lá. Hoje o assunto eu vou até colocar aqui fixado. Vai ser regulagem de vela e técnicas de regata. Deixa eu ver. Tanta gente falando que o assunto já sobe, não dá pra fixar, peraí. E aí, meus alunos? Então, eu vou começar aqui me apresentando. Eu não sou muito de aparecer por aqui, mas para quem não me conhece, eu sou Cartiane. Eu sou professora de vela aqui na Vix Náutica. Velejo desde os meus 11 anos. Então, faz um tempinho aí, sou apaixonada pela vela. Então, para mim é um prazer compartilhar com vocês, ajudar no compartilhamento desse esporte que a gente ama tanto, que faz tanto bem para as pessoas. Deixa eu tentar fixar aqui o assunto. Foi. Não vai, tem muita gente falando, eu não consigo parar aqui. Mas vamos lá. Essa live foi inspirada pelos meus amigos lá do Barra Vela, que é uma flotilha que eu tenho muito carinho. É a galera que me adotou no último campeonato, que me arrumaram um barco, me arrumaram um proeiro maravilhoso. E eu tenho muito carinho para vocês, muito obrigada pela confiança. E vamos lá. Hoje a gente vai chamar aqui para conversar com a gente o Hans e a Karina, que é um casalzão. Deixa eu chamar eles aqui. Hans. É um casalzão, inspiração, são tricampeões brasileiros. Ele tá tricampeões. Olá! Abaixa um pouquinho a câmera. Olá, estão me ouvindo? Estamos, alto e claro. Ah, muito bom. Vamos lá. Eu queria que vocês falassem um pouquinho por que o Ding, como a classe aí da competição. Oi, boa noite aí para todo mundo. Obrigado aí pela participação. O Dig é um barco muito interessante porque é um barco que tem um cockpit espaçoso, é estável, dá para você passear com 3, 4 adultos, dá para ir em algum lugar, riar a vela, soltar uma âncora. Tem um equipamento dentro que o pessoal acha talvez um dos mais importantes, que é uma geladeirinha. A geladeirinha. Então, realmente é um barco muito interessante para passear, mas que também, ao mesmo tempo, tem uma flotilha muito animada de regatas. Então, dá para fazer as duas coisas, dá para passear, se divertir, competir. Então, acho que é uma ferramenta muito versátil nesse sentido. Velejar em casal, né? Com a esposa. Com Muito certeza. bacana. Legal. Muito legal. Bom, a gente fez mais ou menos aqui um roteirinho para seguir. Então a gente deixa livre aí os comentários, as perguntas, vocês fiquem à vontade para perguntar e no finalzinho a gente vai responder tudo isso, tá? O que vocês me dizem sobre competição? Eu dou aula e muitos alunos me perguntam: não sei se eu quero competir, não sei se é legal, pode tirar o prazer de velejar. O que vocês acham disso? Olha, a flotilha da classe Ding é muito interessante nesse sentido, porque é uma flotilha que tem tanto excelentes velejadores na ponta, disputando aí os campeonatos de forma bem competitiva, tem uma turma ali no meio que está se divertindo, está curtindo, está independente aí da posição.
e tem um pessoal lá atrás que está aprendendo, está começando. Então, tem, acho que, um pouco de tudo para qualquer um que esteja na raia. Isso aí. Ninguém vai ficar perdido, ninguém vai ficar sozinho na raia. Se você está começando agora, pode ter certeza que tem alguém ainda pior do que você na raia para disputar. Né? Se você é um grande velejador, pode ter certeza que tem excelentes velejadores na classe. Disputa. Né? Também para disputar. E, apesar dessas disputas, as regatas são muito light, são muito menos acirradas em termos assim de briga, de disputa mesmo, do que regatas de algumas outras classes. Então, não é uma coisa desgastante, é realmente um negócio bem legal. A família Ding é uma família muito unida, muito divertida. Né? Mas por que então eu entraria numa competição se eu estou aprendendo, se eu estou começando? Porque é talvez a melhor oportunidade que você terá para evoluir, para ver outras pessoas velejando ao seu lado e para comparar. Por que aquele barco ali do lado está andando mais do que o meu? Por que o outro está andando menos? A maioria das pessoas que andam ali na classe Ding não vão ter o menor problema de, quando perguntadas, dar dicas, olhar os barcos, apontar o que é que pode ser melhorado, o que é que deve ser mudado, né? Como aqui em Pernambuco, a gente costuma, inclusive, entre uma regata e outra, a gente encosta no pessoal que está começando, no pessoal que tem um nível técnico menor, e a gente encosta neles e dá dicas, fala da regulagem do barco, da posição de sentado, e todos os detalhes que a gente conseguiu visualizar. A gente costuma fazer isso entre uma regata e outra, porque uma flotilha precisa de todo mundo cresça junto. Não adianta você ter uma pessoa num nível lá em cima e o resto, sabe, tá lá jogado. Uhum. Todo mundo precisa crescer junto, porque o velejador de ponta, ele precisa também de uma flotilha forte. Então, é uma classe bem unida. Pois é. Sim, então, em Pernambuco, pelo menos, é muito. Então, é muito legal isso, porque você, quando está começando, você tem chance de comparar, de aprender muito, de ver, né, o que é que o pessoal que anda bem está fazendo diferente. Aí tem que prestar atenção, obviamente, nas regatas dos outros, na forma que os outros estão velejando, né, comparar com a sua forma e ver o que é que vai dando certo, o que é que vai dando errado. Mas eu não tenho interesse de andar mais rápido, isso para mim não vai fazer diferença, eu gosto de passear. Mas se você veleja mais rápido, você chega mais rápido em algum lugar ou você chega mais longe, né, dentro do mesmo espaço de tempo. Então, isso vai lhe abrir outros horizontes de velejada, de passeios. Ou num dia que tem uma situação um pouco mais difícil, um vento ou mais forte ou mais fraco, você vai ter técnica para conseguir vencer aquele desafio e chegar no seu objetivo em segurança. Então, eu acho que isso se aprende muito nas regatas. Muito mesmo. Legal, legal. Numa competição, como é que é a preparação de vocês em terra? Bem, competição é algo assim que você tem que... A gente tem um approach muito metódico nisso. Então, a gente gosta de separar cada um dos itens do barco, casco, mastreação, leme-bulina, os sistemas de regulagem, vela, e fazer com que tudo isso funcione bem. Você, numa competição, vai estar disputando contra seus adversários. Se você também tiver que disputar contra o seu barco, será uma dificuldade. Então, não dá para, no meio da regata, você estar preocupado porque aquele mordedor não segura o cabo, porque o tal sistema ali não consegue puxar, né? Porque o seu leme desengata e levanta, porque sua bolinha... Você perde para você mesmo ali. Então, ou para descer, ou para subir. Então, o barco tem que estar funcionando bem. Né? Senão, você vai estar brigando contra o barco. E você já tem adversários demais na raia para brigar, você não precisa contratar mais um. Né? E pode ter certeza que o teu barco é o teu melhor adversário. Então, algumas pessoas, às vezes, dizem: o barco de fulano anda muito. Eu não acredito nisso. Numa classe como o Ding, que é uma classe de barcos que são construídos pelo mesmo fabricante, tem regras de medição bastante específicas, rígidas, detalhadas.
tá? Tem uma comissão técnica que acompanha toda a evolução da classe. Não existe um barco que possa ser mais rápido do que os outros, mas existem barcos que possam ser mais lentos. Isso sim. E uma coisa verdade. Cartiane, muita gente não presta atenção. Entrada de água. É um treco que faz uma diferença gigante. Nesse último Campeonato Brasileiro... Vai pesando o barco? Não sei se você se lembra que nós percebemos que tínhamos uma entrada de água no barco. Caramba, quando a gente botou o barco em pé, saiu um rio, assim, todo mundo correu para ver o que diabo está acontecendo. E nós tivemos que entramos pela noite fazendo um trabalho de vedação. Até descobrir, né, onde é. Não, a gente colocou ar comprimido, ensaboou o barco inteiro. Eu fui na cozinha do clube, do restaurante do clube, arrumar detergente, ensaboei o barco inteiro, botamos ar comprimido para descobrir onde era que fazia bolinha e eram microfissuras, talvez no transporte do barco, né? A gente desconfiou que era no transporte do barco para Recife e, poxa, entrava muita água. Isso foi, parecia uma besteira. Inclusive... Então é importante. Inclusive, é uma boa dica, né, para descobrir, que é muito difícil, né? Eu tô com esse problema no barco também, eu não descubro onde tá, mas é uma boa dica, né? Injetar ará e saboar. Pegamos um compressor de ar, botamos no bujão, cuidado para não estourar o barco, tá? E aí você ensaboa ele todo e vê por onde está saindo. Isso é... Boa. Ouviram meus alunos? Muito legal essa dica. É importante que o barco esteja funcionando, né? Importante que, por exemplo, as regulagens funcionem bem. Então, o dinghy é um barco relativamente simples. Você compara ele com o snipe. O snipe é um barco que você mexe no caimento, no estaiamento, na angulação das cruzetas, na tensão dos estais. Mexe isso durante a regata. Então, tem um monte de detalhes técnicos aí para mexer. O dinghy, o mastro é fixo. Você não tem estaiamento. A única coisa que você pode mexer ali no dinghy são algumas poucas regulagens. Burro, testa, esteira, basicamente. Então, essas 3 regulagens precisam estar funcionando bem. Você precisa ter um burro que consiga realmente caçar bem a retranca, puxar bem a retranca para baixo. Tá? Não adianta botar um burro 3:1, uma redução de 3:1, que é uma redução original que vinha no laser há 50 anos atrás. Essa redução não vai conseguir segurar, não vai conseguir fazer a força necessária. As reduções, elas têm que tanto ter força para caçar, como elas têm que poder serem soltas com facilidade. Então não adianta também ter uma redução de burro gigantesca que você caça até quase arrebentar a sua retranca, mas na hora que você precisa folgar ela, você não consegue, tem que parar o barco para poder soltar isso. Tá? Então... é importante que o proeiro precisa se deslocar, sair do lugar e fazer aquele... No ventão, então... Que tudo funcione, né? Os mordedores sejam de boa qualidade. Tá? Os mordedores do barco, que são de plástico, do tipo canclite, mordedores como esses daqui, tá? De plástico, eles não conseguem segurar os cabos, porque eles cedem com esforço. Eles abrem e o cabo corre por aqui. Tá? Então, é importante que você possa trocar os mordedores do barco por mordedores de alumínio que vão conseguir segurar as coisas. Tá? Boa! Então, além do burro, a testa, que é o que vai puxar a frente da vela, né? A testa da vela para baixo, ela tem que funcionar bem também. A esteira, que vai puxar o fim da vela lá na ponta da retranca, tem que funcionar. Então, tudo isso tem que estar funcionando bem. Não adianta você estar no meio da regata brigando contra o seu próprio barco. Então, acho perde para você mesmo, né? Falta de organização, checklist ali, né? Muito bom. Com certeza. Tá? Precisa organizar também, além desses itens técnicos aí que a gente falou, né, a tripulação. Claro, o dinghy tem um peso mínimo de tripulação, então você tem que ter uma tripulação que tenha pelo menos aquele peso mínimo. Que é 120 quilos, né? 120 quilos. Tá? Se ela for muito mais pesada do que isso, pode atrapalhar também. Então, o ideal é que esteja ali perto daqueles 120 quilos. Mas, para isso, o dinghy é uma classe interessante que ela tem também uma categoria 1.5, que é para as tripulações
Eu corri nessa no último campeonato. Exatamente. Então, você consegue receber todos ali na classe, mesmo os que não conseguem estar ali próximo dos 120, tem a sua categoria aí dos 150 para poder disputar. Tá? Então, a tripulação precisa ter velejado no barco, precisa ter algum sintonia? Estou perguntando aí o peso mínimo do barco. Tem 80? Sim, tem 80. Ele vem de fábrica com 85. Peso mínimo de 85 quilos. O casco, né? Só o casco, sem nada. Então, é importante que a tripulação também esteja preparada, tá? Mas preparada também no sentido de vai fazer sol no lugar do campeonato, tem protetor solar, tem boné, tem óculos escuros, vai ter muito vento, a tripulação precisa de luva, precisa de spray top, você sentir frio no meio de uma regata é terrível, você não consegue se concentrar, fica lá batendo queixo. Né? Não, isso é... Está numa condição boa para poder velejar, para poder correr a regata. Dependendo da condição de mar, o proeiro leva um bocado de banho, né? Molha bastante. No dinghy, o proeiro... O proeiro é feito para isso, né? Levam uma das atribulações do proeiro. Já sofri muito. O proeiro no dinghy é ser o quebra-mar do comandante, né? Então, o proeiro realmente sofre muito, ele leva bastante água. Então, às vezes, os comandantes acham, é frescura, esse meu proeiro sente muito frio. Né? Você está ali sequinho atrás. Você olha para o teu proeiro, está ensopado de água. Ainda tem umas coisas mínimas, assim. Lá no Brasileiro de Ilhabela, em 2017, né? Em 2017, a minha dermatologista tinha trocado meu protetor solar. E, na véspera do campeonato, eu não tinha testado. Fui para Ilhabela, saímos para dar um reconhecimento de raia logo que chegamos. E quando eu voltei, eu estava roxa, não estava vermelha, não. Porque o protetor solar, eu levei muita água, você deve se lembrar, tinha bastante vento e onda, e simplesmente lavava tudo. E eu fiquei assim, que tive que correr na farmácia lá para procurar algum outro protetor que fosse forte, né? Aqueles que fixam, né? Com água. Que não sai, né? Então cuidadinho básico. Não era hora de experimentar produto novo. Então, a tripulação vai escorar muito, é um lugar de vento forte. Você tem boas alças de escora, ou precisa de uma botinha para proteger. Tá? Então, tudo isso tem que ser visto. E a botinha serve também, deixa eu me interromper. A botinha serve também não só para proteger o pé da gente em cima para a alça de escora, mas lembrar que alguns lugares onde você pode velejar tem ostra em rampa, tem lugares que tem lugares que você desce e tem pedra, tem lugares que você pode se cortar. Eu já vi gente com cortes feios em campeonatos por conta disso, porque não sabia que a região era assim, nem perguntou. E pode ter acidentes bem graves, é um corte que infecciona fácil. Né? Então calçado é um negócio muito importante. Então uma bota pode ser útil aí nesse sentido. Tá? Uma outra coisa que eu acho que vale a pena como termos de preparação é a sua flotilha. Né? Como a Karina já falou, é importante você ter uma flotilha quanto mais nivelada, melhor, quanto mais próximo ali dos da frente, melhor. Tá? Porque é a flotilha que empurra, são os que estão atrás que empurram os da frente para melhorar. Então, tem duas historinhas aí que eu gostaria de contar interessantes. Muitos anos atrás, eu fui velejar numa classe aqui em Pernambuco, que era dominada por uma família, tinham 3 ou 4 da mesma família velejando, e era interessante, eles se juntavam, praticamente não deixavam que ninguém bom viesse velejar na flotilha no estado, porque eles queriam manter a hegemonia aqui no estado. Então, para dizer, eu ganho aqui em Pernambuco. Tá? Nunca fizeram nada no Campeonato Brasileiro, porque não tinha uma flotilha que empurrasse eles para frente. Então, todo mundo bom que entrava lá, faziam de tudo para que você saísse e desistisse de correr regata. Né? A flotilha de Pernambuco de dinghy, eu acho que é exatamente o oposto disso. Primeiro que a gente tem um trabalho muito legal de vários últimos capitães de flotilha. A gente está só há 5 anos na classe, então não estamos há tanto tempo assim, mas a gente viu aí o trabalho de Evelyn, de Lavourinha, de Leozinho, que é um cara que
poxa, passou anos aí à frente da flotilha, fez muito. Léo, último campeão brasileiro também, né? Antes de vocês? Ele ganhou em 2016. E agora a gente tem o Araújo. Todo esse pessoal faz um trabalho muito legal, né? Incansável de trazer gente para a raia, de melhorar e tal. E com o Léo, a gente tem uma relação muito legal. Tá? Léo foi o campeão de 2016, então foi o campeonato antes que a gente ganhou o nosso primeiro campeonato. E a gente tem uma troca de informação técnica com ele sempre, constante, muito legal. A gente vai para a raia junto, a gente testa coisas juntas. Então isso faz com que a gente evolua muito. Que é a essência do Ding, né? Com certeza. No ano de 2018, teve um fato interessante. Nós tivemos um ano, talvez que a gente tenha participado de mais regatas ao longo do ano. E em todas as regatas aqui em Pernambuco, nós não conseguimos ganhar nem uma única para Léo. Uma única regata o ano inteiro. Tá? Ele venceu todas as que a gente correu contra ele. E no Brasileiro nós fomos campeões. Eu devo uma boa parte desse nosso campeonato ao Léo. Ao Léo que nos empurrou o ano todo para melhorar, que nos puxou, entendeu? Que disputou com a gente, que treinou com a gente. Então, tem uma flotilha boa, uma flotilha que cresça junto com você, é muito importante por isso. Tá? Eu acho que talvez seja um mais legais. E aí tem uma outra coisa que a gente faz muito aqui, né? Um trabalho que acho que foi o Léo quem criou isso. A gente tem aqui uma regata chamada Copa União, onde a gente troca as tripulações. Então, os timoneiros mais experientes correm com outros timoneiros, ou, na verdade, com outros timoneiros menos experientes, como proeiro deles. Então, eu corro na proa de uma outra pessoa. Sim, incentiva. E assim, na verdade, você está dando uma aula, né? Ali, exatamente. 2, 3 regatas a bordo com os caras. Então, a gente vê que a cada Copa União dessa que a gente faz, o nível da flotilha sobe muito. Tá? E isso é muito importante. Olha aí, dica para quem está nas flotilhas aí, ó. Quer incentivar a vela na flotilha de vocês, o estado de vocês. Muito bom. Exatamente. Tem que fazer com que a flotilha toda cresça. Tá? Acho que talvez uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje em Pernambuco é isso. É uma flotilha muito legal, uma flotilha que veleja unida, que cresce unida, porque não adianta eu ganhar todas as regatas em Pernambuco e chegar no Brasileiro e não fazer nada. Eu prefiro que seja como o ano lá com o Leozinho. Ele ganha todas aqui. Se deixar eu ganhar o Brasileiro, eu estou satisfeito. Boa, gente. Com relação à preparação na água. Bem, primeiro, regulagem, que é um pouquinho antes, né? Segue muito aí, a continuidade desse trabalho que a gente faz em terra. Então, é você tentar descer, dar uma velejada na raia. Se você com antecedência. Né, testar a raia, descer com alguém da sua flotilha que tenha um andamento parecido com o seu, que você possa testar. Não adianta você testar com alguém que veleje muito mais rápido ou muito mais devagar do que você. Isso não vai fazer muita... alguém parecido. Não tem como comparar, né? Exatamente. Então, alguém que tem um andamento parecido com o seu, né, testar a raia, tentar aprender mais sobre ela, perguntar, tentar conversar com os locais para ver o que aquela raia pode te oferecer. Né? Tem algumas raias que são conhecidas por serem muito peculiares, por terem lados certos. Então, a raia agora no campeonato de Niterói, por exemplo, dependendo da direção do vento de onde vinha, praticamente você só tinha um bordo a fazer. Né? Mesmo nessas raias assim, que teoricamente seriam viciadas, a última regata do Campeonato Brasileiro provou que isso nem sempre é verdade. A gente tinha uma direção de vento que claramente faria com que o bordo da esquerda fosse melhor. A flotilha inteira foi pelo bordo da esquerda. Tá? E quem ganhou a regata foi pelo bordo da direita. E nós conseguimos recuperar. Era uma regata que a gente começou ela, na verdade, antes da partida. A gente estava em primeiro no campeonato, 1 ponto na frente do segundo colocado, que era o Júnior, um grande adversário lá da... Júnior, tá por aí? Júnior falou que ele tá. E não vi ainda.
Começamos a regata muito mal, a gente teve um problema na partida e começamos lá atrás do 40, tá? Mas a gente conseguiu ir trabalhando, mesmo com a raia viciada, a gente conseguiu ir trabalhando pelo outro bordo e conseguimos recuperar até o final do primeiro contravento. A gente estava em 20, no popa passamos mais uns 5, começamos o segundo contravento em 15, ainda terminamos o segundo contravento lá pelo 7º lugar. Tá? Então isso mostra que mesmo uma raia teoricamente viciada, teoricamente de um bordo só, você ainda consegue trabalhar, consegue recuperar, criar alguma coisa. A raia do próximo Campeonato Brasileiro, de Maria Farinha, conhecida por não ser viciada. Né? Então, é uma raia que dá muita oportunidade a todo mundo. Então, vai ser um campeonato muito disputado, porque, eu digo uma coisa, quando você veleja na ponta, uma raia viciada, às vezes, é até mais fácil de velejar. Tá? Uma raia como a de Maria Farinha, que costuma dar para os dois lados, é uma raia muito difícil, porque simplesmente qualquer lado pode acontecer. Vai ser realmente um campeonato muito disputado, muito difícil. Vamos às regulagens? Vamos sim. Peraí. Pode falar. Bem, regulagem para vento fraco, regulagem para vento forte. Começando falando para quem está começando regata agora. Uhum. Tá. Depois a gente vai aumentando o nível. Como eu disse, o dinghy é um barco muito simples. Tá? Isso não quer dizer que não seja um barco técnico. Né? Então, não é porque um barco não tem a mesma quantidade de regulagens que um Stark, um Snipe, que ele deixa de ser um barco técnico. A prova disso é o Laser, né, que é um barco tão simples quanto o dinghy e um barco extremamente técnico. Você vê regatas muito disputadas. Né? Então, o dinghy basicamente tem as regulagens aí de burro, testa e esteira. Né? São basicamente essas 3 regulagens aí. E esse é sempre uma questão de muito debate entre os velejadores. Tem gente que gosta de velejar de esteira muito mais folgada, outros de esteira mais caçada. E interessante é que, apesar das diferenças de regulagem, você vê pessoas andando de regulagens muito diferentes, mas andando muito parecido na raia. A que é que eu devo isso? É que, na verdade, você não tem uma receita de bolo que dá para seguir. Depende da forma como cada pessoa veleja, depende muito das condições do dia. Tá? Do peso da tripulação também? Vocês trabalham assim? Sim. Então, uma dica que eu posso dar é o seguinte: para quem vem de outras classes, principalmente para quem vem do laser, às vezes de barco de oceano, o dinghy, quando a gente compara com o laser, ele tem basicamente a mesma área vélica que um laser, tá? Mesmo tamanho de vela, mas ele tem um casco mais pesado. Se não me engano, o peso do casco do laser é 75 quilos, do dinghy é 85. 85. Né? E o dinghy leva 2 pessoas. Então, ele tem mais peso de tripulação e mais peso de casco para deslocar. Então, é um barco que precisa de mais potência para velejar. Então, acho que o grande erro que a maioria das pessoas que entram no dinghy iniciando fazem é a questão da esteira. É você querer velejar com uma esteira tão caçada quanto você veleja no laser. O laser veleja com uma esteira super caçada, a vela super chata. E o dinghy, ele precisa de muita potência. Então, a esteira do dinghy tem que ir muito mais folgada. O barco tem que ter potência, senão você não consegue fazer com que aquele peso todo rompa as ondas, vença a inércia. Tá? Então, acho que esse é talvez o maior erro que os velejadores iniciantes de dinghy fazem, é tentar velejar com a esteira do laser. Esteira caçada. Como se fosse o laser. Traveler também? Vocês trabalham muito o Traveler na escoteira? Olha, no dinghy? Eu não trabalho tanto assim, tá? Eu vejo alguns outros barcos
fazendo regulagens super complexas para poder trazer o traveler ali na mão do timoneiro e tal. A gente tem um sistema de traveler super simples, muito parecido até com o sistema original do barco, só com um mordedor ali atrás. A única diferença é que a gente botou o mordedor dos dois lados, mas eu acho que a gente trabalha menos o traveler do que outros velejadores. Ou pelo menos é o que parece pela atenção que eles dão aí ao sistema que eles montaram para o traveler, tá? Alguém está perguntando aí quanto a esteira está folgada. Com certeza, velejando, tem que ter pelo menos ali uns 4 dedos, tá? Entre a esteira e a retranca. A esteira tem Mas que isso uma e o vento boa ali no meio, tá? Claro que com vento mais forte você vai caçar um pouco mais, se tiver mais onda você vai folgar um pouco mais, tá? Mas pelo menos ali uns 4 dedos de espaço tem que ter entre a vela e a retranca. E se você for velejar num laser, você dificilmente vai ver 2 dedos de espaço ali, às vezes é 1 dedo só, tá? Então essa é uma grande diferença aí com relação à esteira do laser. Então velejar realmente com mais esteira, com mais potência é importante no dinghy, senão o dinghy não consegue romper aí as ondas. Uma pessoa aqui está perguntando, o Rogério está perguntando se pode ter regulagens diferentes na largada e para o meio da regata. É possível. As condições de vento ao longo da regata variam. Então, é normal que você vá variando aí as regulagens, tá, de acordo com o andamento da regata. Com o vento, né? Não por ser largata. Né? O vento muda, então tem que mudar a regulagem também. Pois é. Deixa eu ver mais aqui. A testa é uma coisa que talvez seja o que mais varie com a intensidade do vento, né? Então você tem realmente que ir trabalhando aí a testa de acordo com a intensidade do vento. Quanto é isso, também é um grande debate. Tem gente que caça muito, tem gente que caça pouco, tá? Eu vejo gente velejando, por exemplo, com um burro completamente folgado e gente velejando com um burro com bastante tensão. Qual é o melhor? Engraçado, tem gente que anda igual a gente com a regulagem completamente diferente. Então, eu volto a dizer, não tem uma receita de bolo que todo mundo possa seguir, tá? Uma coisa que os estreantes e as pessoas que têm menos experiência na classe devem prestar atenção é que nos ventos mais fortes, um vento mais folgado, no popa principalmente, se o burro estiver muito solto, o barco fica instável no popa. Então ele tende aí a balançar, a pendular no popa, né, e isso pode gera muitas capotadas. Então, no último campeonato, quem não capotou foi muito sortudo, né? Pois não. Nós também não, né, Vilmar? Naquele segundo dia de regata do brasileiro, né, entrou uma pancada boa de vento ali. É engraçado que o vento não era muito forte, tá? Mas ele entrava com umas rajadas muito fortes. Então essas rajadas faziam com que muita gente perdesse o controle do barco. E aí realmente um burro mais caçado ali nesse popa é importante para manter o barco mais sob controle, tá? E nesse momento acho que o posicionamento do proeiro também é super importante, né? E outra coisa importante é principalmente para quem está começando, tá? Não folgar demais a vela no vento for muito forte. Então, essa vela muito folgada também ajuda o barco a pendular. Então, aquela pessoa que está ali ainda começando, que não tem ainda muita técnica, não tem muito controle sobre o barco no curva de vento forte, e quando tem muita onda, se você deixar o burro mais caçado e a retranca um pouco mais caçada, a escota um pouco mais caçada, isso vai te ajudar muito o barco não pendular, a deixar a velejada mais estável. O controle maior. A bolina também um pouco mais baixa. Então, tudo isso ajuda a manter o controle do barco no vento forte. Então, acho que é importante, principalmente ter os alunos aí em Ventória, né? Com certeza devem velejar muito aí de vento forte.
Estão perguntando aqui sobre a regulagem de top de mastro. Vocês costumam se preocupar com isso, para vento forte, vento fraco? Ou... Vejo gente medindo com fita métrica, meio milímetro a mais ou a menos ali em cima, tá? Muita preocupação nessa regulagem, mas não costumo dar muita atenção a ela, não. Tá? Normalmente eu tenho uma regulagem só aí para todos os ventos. Engraçado que tem pessoas que defendem tanto que no vento forte você deve ter a vela mais alta, como gente que diz que deve ter a vela mais baixa. Então, engraçado é que as duas teorias lá no final, na raia... Na raia tá no mesmo? Então, não é uma coisa que a gente preste muita atenção, não. Tá? É importante o seguinte, é que mastreação esteja bem revisada, os ribites mais antigos, principalmente, né, que tenham ribites de alumínio, ribites menos resistentes. Isso aí tem que ser sempre bem visto. Todo campeonato a gente vê muita quebra, né? Galindel que arranca. Então, isso... Vocês têm o vento forte aí também, né? Hein? Vocês têm o vento forte aí também, não? Não, igual a Vitória? Aqui o vento é sempre, em Recife, o vento é sempre médio. Ou seja, maravilha. Tem calmaria, nem a gente tem ventão. Tá? Então, aqui eu diria que o vento está sempre aí entre 8 e 16 nós. Dificilmente ele vai estar fora dessa faixa. Tá? 80% do tempo aí nisso daí. Se você alargar para 6 a 18 nós, mais de 90% do tempo vai estar nessa faixa de vento aí. Então, maravilha. É um vento bem... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui sobre regulagem. Pode falar. É importante que as ferragens da mastreação estejam muito bem revisadas. Revisadas. Costuma quebrar muito, ferragens de burro. Então, isso realmente tem que estar bem revisado. Você, como eu disse, você lutar contra o barco, né? Você perder uma regata porque seu barco quebrou, é você perder do seu barco. Verdade. Deixa eu ver mais se tem alguma outra pergunta sobre regulagem. No popa, o que vocês fazem para melhorar o desempenho no popa? A melhor forma de você melhorar o desempenho do popa é sequestrar Léo, tá? E botar ele para viajar no seu barco. Ele é o cara o que é bombado? Anda de popa na história do vida. Nunca ninguém anda. Fala aí, Léo. E Robert Scheid no laser, tá? Então, nós nunca andamos bem no popa, não é nosso forte. Quando a gente consegue segurar os adversários no popa, a gente já se dá por satisfeito. Tá? Manter a posição ali, né? Quando a gente não perde no popa, já estamos felizes. Então, não somos os melhores aí para falar de popa, não. Tá? Léo é o cara. o Pedro, meu aluno, está perguntando o posicionamento do proeiro. Tá. Olha só, no popa, é importante que você esteja com o peso bem equilibrado. Né? Então, se os dois ficarem do mesmo lado, vai desequilibrar o barco, com certeza. Tá? Então, é importante que no popa você esteja um de cada lado do barco, né? Que o proeiro ele não seja só um passageiro, que ele trabalhe realmente pelo equilíbrio do barco. Né? E é um momento que o proeiro tem que estar muito atento, porque várias vezes aconteceu com a gente ia capotar e a atenção do proeiro segurou a posição da gente. Parece que a gente tomou aquele susto, assim. Aí a gente uma vez falou assim, nossa, eu já me senti na água. Como é que a gente não capotou? Né? Então, é importante realmente o trabalho aí de equilíbrio do proeiro, principalmente no popa, tá? É fundamental. Alguém perguntou aí sobre se um mastro novo é importante. Tá? Eu acho que desde que a mastreação não tenha empeno, não vejo muita diferença. Nós trocamos de barco agora a primeira vez nesse último campeonato, por uma série aí de motivos, mas é engraçado que
até o último campeonato, a gente estava com o mesmo barco que já tinha 5 anos de idade. E o barco veleja muito bem. Como eu disse, ele é mais rápido do que os outros? Não. Mas com certeza ele não é mais devagar do que ninguém. Tá? Então, a gente vê barcos aí com o nosso grande adversário Júnior, veleja com um barco que deve ter mais de 10 anos, o barco do Júnior. Tá? Não, então, os mastros acompanham aí os barcos. Os mastros, não existe no dinghy mastro mais duro, mastro mais mole. Todos os mastros são padrão, fabricados hoje pela Olus. Pela Olus. Com um bom padrão. A Olus tem realmente um trabalho muito legal aí de manter a padronização da classe. Parabéns aí para o pessoal da Olus, tá? Fantástico, Lorenzo, que está à frente aí da Olus e toda a sua equipe, realmente é muito legal. Então não tem aí muita diferença de mastro duro, mole, mastro novo, velho. Tá? Talvez a coisa que mais desgaste no dinghy seja a vela, porque é natural. Mas tem que tomar cuidado com a oxidação, né? Na parte das ferragens. Mas se as ferragens estiverem funcionando bem, se os ribetes das ferragens da mastreação estiverem firmes, né? Se a vela ainda estiver armando bem, não tem motivo para trocar. Então, a gente anda aí com o nosso barquinho velho aí. É engraçado que quando a gente trouxe o barco novo e experimentou a primeira vez, na verdade a gente só velejou acho que 1 ou 2 vezes antes do brasileiro com ele, a gente emprestou o barco velho para o Léo correr uma regata, porque ele tinha vendido o barco dele. E ela disse, você tem que correr o brasileiro no teu barco velho, porque ele anda muito. Né? Não anda, ele é igual ao novo. Só que realmente o barco está tudo funciona, tudo legal. Então, isso é importante. Uma outra coisa importante nos sistemas de regulagens, que esqueci de falar, é ter os cabos de cores diferentes. Ajuda bastante na hora da agonia. Se você tiver caça rápido, né? vários cabos em vários mordedores um do lado do outro, e todos eles iguais, ou muito parecidos, é muito fácil você se enganar. Então, cores contrastantes, assim, realmente bem diferentes, um verde-limão, um roxo, um vermelho, tá ótimo. É muito legal. Aquele que não tem risco de você confundir, sabe? Estão perguntando aqui sobre o jaibe seguro. Como fazer um jaibe Vamos lá. com mais segurança? Que é a manobra mais complicada, né? Se o vento estiver forte, a manobra mais arriscada aí da regata do dinghy é o jaibe no vento forte, tá? Sugiro o pessoal dar uma procurada num vídeo que tem muito legal, um vídeo recente de uma regata de 49er sendo corrida acho que em Miami. É um vídeo filmado a bordo do barco brasileiro, do Marquinho Grael, e entrou um pancadão no meio da regata, eles montam lá para o meio para trás da flotilha, tá? E todo mundo vai capotando na sua frente, capotando, né? E eles fazem o que os americanos chamam de chicken jibe, arreia o balão e dá o bordo. Tá? Aí todo mundo diz, mas num barco rápido como o 49 vai perder muito tempo. Não, eles chegaram lá embaixo entre os 2 ou 3 primeiros da regata. Tá? Porque se está todo mundo capotando em volta, porque você vai capotar também. Né? Se os caras da sua frente, normalmente tem uma técnica melhor do que a sua, estão capotando, a chance de você capotar é nada de errado em você dar um bordo e garantir, né, que não vai capotar. Mas vamos lá, você quer dar o jaibe, tá? O vento não é tão forte assim, deixar a escota mais caçada um pouco. Tá? Esse é o grande segredo de não capotar no jaibe e o trabalho de equilíbrio junto com o proeiro. Tá? Então, proeiro ajudar aí no equilíbrio do barco, a escota um pouquinho mais caçada e treino. No dia que estiver ventando um pouco mais, dê jaibe. Né? Principalmente quando não estiver em regata. Dê jaibe. Erre. Capote. Né? A gente aprende. E tente de novo. Repetindo. Tente de novo. A gente aprende muito mais quando erra do que quando acerta. Tá? E outra coisa, só quem não erra é velejador de varanda. Então, aquele cara que fica lá na varanda apontando o erro de todo, fulaninho, fez aquilo, fez ciclaninho.
Aquele é o cara Não que nunca aprende. erra, porque ele também nunca tenta, ele nunca veleja. Tá? Então, quem vai para a raia erra, veleja, capota. Tá? Isso faz parte. E faz parte do aprendizado. É a forma que você mais aprende. Se você faz um erro e presta atenção nele e tem humildade para reconhecer seu erro, aquele erro você aprendeu. Um dia você pode talvez até repetir, mas você sabe que fez o erro. Tá? Agora, algumas pessoas que têm a mania de tentar não reconhecer os seus erros e colocar sempre a culpa em alguma coisa, esses nunca vão aprender. No barco, no tá? vento, nos Ah, outros. eu errei hoje porque você deu sorte e pegou uma rondada que eu não peguei. Porque a minha escota deu um nó e enganchou. Porque a minha extensão quebrou. Se a sua extensão quebrou, é porque você não revisou. Tá? Se o seu garlindel quebrou, é porque você não revisou. A culpa é sua, não é do material. Né? Então, é importante que a gente tenha humildade de reconhecer a culpa e aprender com ela. Não tem nada errado com isso. Muito pelo contrário. Tem um assunto aqui que eu tô até com medo de entrar, faltam 15 minutos, mas sobre largada. Olha só. Pode falar. A largada, as flotilhas que têm poucos barcos, é o caso da flotilha de Pernambuco, em que a gente normalmente corre regatas aí com 8 a 12 barcos, tem muito mais dificuldade de treinar a largada dos campeonatos. Tá? Você vai chegar no Campeonato Brasileiro, vai ter 50, 70 barcos largando na mesma raia. Então, aqueles que têm a oportunidade de correr campeonatos com muitos barcos na raia, façam isso porque essa experiência é fundamental. Então, se você, na sua largadinha de flotilha, fica satisfeito de começar a regata só lá no quarto grupo, só 1 ou 2 comprimentos de barco atrás do cara que largou na frente, tá? Num brasileiro, em 2 comprimentos de barco, cabem 30 barcos nesse espaço. Então, saiba que num brasileiro você realmente tem que largar bem. Porque o cara que não largar bem, ele não só ele já começa atrás, mas ele tem uma barreira de barcos. Sombra, né? E outra coisa, ele não vai ter a oportunidade de escolher para que lado da raia ele pode ir. Ele vai para o lado que os outros barcos não quiserem. Ou seja, que normalmente é o pior lado. Errado. É o errado. Então, largada é fundamental. É importante treinar. E como é que a gente aprende a largar? Largando, treinando, correndo campeonatos, tá? Errando, conversando com as pessoas, chegando de volta no clube perguntando, poxa, por que a minha largada deu errado? O que é que você fez que eu não fiz? Né? Trocando essa informação. Como eu disse, o pessoal da flotilha do Ding é muito aberto. No Campeonato Brasileiro, você conversa com qualquer um, não interessa se o cara está ganhando o campeonato ou ele está em último. Tá? As pessoas estão muito abertas, então é fácil você chegar em alguém lá na frente e perguntar, poxa, por que é que você foi por aquele lado? Por que é que você largou ali na boia ou largou na lancha? O que é que você viu que ninguém mais da flotilha viu? Ou por que é que você conseguiu? Converse, pergunte, né? Aprenda. Então, isso é fundamental. Tem alguma regra mágica para largar? Não tem. Ter um pouco de... controle sobre o barco. Talvez seja uma das coisas mais importantes, você ter controle sobre o barco. É você ter certeza que você não vai entrar no vento nos 10 segundos antes da largada. Você poder colocar o barco onde você quiser e não onde o barco quiser. Então, você saber que você pode forçar, que você pode arribar, que você pode andar, que você pode parar o barco. Então, ter noção da velocidade do seu barco, né? Quanto tempo eu demoro para chegar naquela condição de vento até 1 metro, 2 metros. Relógio é importante. A gente vê muita gente indo para a raia sem relógio, que tem cronômetro. Relógio. É fundamental. Tá? E outra coisa, uma dica aí para aqueles que velejam em flotilhas menores. Numa flotilha menor, a largada mais fácil de dar certo é o que a gente chama de time on distance. Tá? É você marcar uma distância e saber o tempo que você gasta para chegar lá. Então, se eu tiver a 30 metros do lugar que eu quero partir, e eu sei que naqueles 30 metros eu faço em 20 segundos,
E quando chegar 20 segundos antes da largada, eu caçar a vela e chegar lá, eu vou chegar no ponto que eu quero com velocidade. Tá? É a forma mais fácil de você largar numa regata de poucos barcos. Mas é a única forma que você não vai conseguir usar num campeonato brasileiro. Porque naqueles seus 30 metros de distância, vai ter 5 a 8 barcos ocupando aquele espaço. Ele não vai conseguir chegar lá. Simples assim. Né? Então, num brasileiro, você vai ter que se espremer na flotilha, você vai ter um barco do seu lado direito, um barco do seu lado esquerdo, um barco arribando pela sua proa, um barco querendo lhe bater na popa. Então, é importante, nas regatas pequenas, nas regatas treino, nas regatas das suas flotilhas, mesmo que só tenha ali 4, 5 barcos, ou 10 barcos, ou 20 barcos, que você não faça a largada mais fácil. Que você se meta no meio da flotilha, que você se meta no meio da confusão. Porque só testando, fazendo, é que você vai aprender. É que você vai ganhar controle sobre o barco. Ou você vai descobrir o que é que você não consegue fazer e você vai treinar aquilo. Tá? E nessas regatas locais, é importante manda diminuir a linha. Pede para o cara da CR, não adianta, a gente já fez isso várias vezes aqui, uma linha enorme, como se a gente tivesse um brasileiro. Não adianta. A gente foi lá, ó, diminui essa linha aí, bota um quarto do tamanho. As linhas têm que ser curtas para que os barcos sejam forçados a se espremer e os barcos têm que tentar se espremer. Tá? Não adianta querer fazer a largada mais fácil. A largada, com certeza, vai ser a que você vai ter a maior chance de ganhar aquela regata. Você não vai aprender com ela. Então, é importante isso. É importante você velejar junto de outros barcos. Então, não evitar velejar do lado de um outro barco, porque é a forma que você tem de testar a velocidade, de você comparar. Então, é importante isso. O Beto está falando aí, conhecimento da regra também é fundamental, né? A regra básica, né? Direitos de passagens, amor opossas, exatamente, direito de orça, boia. Não é muito complexo, as regras básicas não são tão complexas assim, principalmente as regras que você precisa na partida não são tão complexas assim, tá? As regras que você vai usar nas montagens de boia são sim complexas. Acho que, para mim, a regra mais difícil de todo o livro de regras é a regra 18, a regra de montagem de boia. Tá? É uma regra de... Você vai ler, não vai entender, você vai ver exemplos. Tá? E aí, uma dica que eu dou para aprender regra. Pegar o livro de regra e ler, depois da terceira regra, você não lembra mais o que a primeira te falou. Tá? Então, uma coisa que a gente faz muito aqui em Recife é o seguinte, a gente tem o nosso grupo da flotilha e, ao final de cada regata, a gente troca discussões sobre aquela regata que aconteceu. Tá? Então, sempre que tem uma oportunidade de algum evento, uns barcos se encontraram e deu confusão, mas ninguém fez o protesto. Mas a gente discute aquilo ali como se fosse um protesto, a gente discute aquela situação, a gente joga as regras ali. Então, aquela situação em que aqueles 2 barcos se envolveram e que o resto da flotilha viu e participou da discussão, aquela situação todo mundo vai aprender. Sim. Porque você teve um exemplo prático. Então, não adianta você tentar ler 50 regras, você não vai conseguir aprender elas. Mas se a cada regata você tentar pegar uma situação, estudar e debater ela na prática, isso sim é uma forma fantástica de aprender. A gente tem 1 minuto. Queria agradecer a vocês, agradecer a todos que participaram. Tem mais um pouquinho, mas vai lá. Para mim tem 1 minuto. 20... mas vamos falando. Vamos lá. Agradecer, superou minhas expectativas. Eu imaginei que teriam aí umas 30, 40 pessoas, mas muito obrigada a todos. A gente pode fazer uma outra, né? A gente pode avançar com esse assunto, é muito rico o assunto. Dá para a gente fazer mais algumas. E pode falar aí. Pode tentar trazer outras pessoas da classe também. Sim. Né? Tem aí o Júnior, que é um cara que está na classe DING há uns 150 anos. Tem o Rolf, que é professor também. O Rolf, fantástico. O Léo. Grandes velejadores. O Léo de Recife. Tá? Temos velejadores muito experientes aí na classe DING. O Fábio Ramos. Isso. Que pode realmente colaborar muito. E é interessante trazer pontos de vista diferentes. Né? Cada um olha a
regata do seu ponto de vista, tem alguma coisa que eu presto atenção, você não prestou e vice-versa. Então é interessante trazer esses pontos de vista aí muito legais. Tá? Outra coisa é a gente tentar participar do máximo possível de campeonatos regionais, tentar participar de regatas em outras flotilhas, ajudar aí quem tiver barco para emprestar, para alugar, ver se colocar barco na água, né, gente? Outras flotilhas para colocar na raia. A gente tem barco de oceano e temos um convidado, integrante da flotilha de dinghy, para correr regata com a gente de oceano, ver as coisas em outra dimensão. E acho com certeza. Legal para eles. Pois é, então participar de regatas de outras flotilhas, de outros tipos de barco é muito legal, tá? Vale a pena realmente, é sempre um aprendizado e a cada barco que você veleja é um ponto de vista diferente, são coisas que em alguns barcos se presta muita atenção, em outros barcos nem tanto, então é interessante esse mix de experiências para que você possa levar isso para a regata. Com certeza. Pessoal, eu acho que agora acabou, né? Quanto é que tá? Pela minha conta, você ainda tem mais 3 a 4 minutos. Oh. Deixa eu ver aqui se tem alguma... da partida, viu? Mas o meu tá aqui. O computador tá errado, então. O Alan, alguém comentou aqui, eu ia falar... O Alan Godoy tá com um canal no YouTube muito interessante sobre regras de regata. Regras muito legais. Muito didático e ele é fera, vale a pena dar uma olhada lá, ele explica muito bem. Deixa eu ver mais o que aqui. Olha, a galera toda aí, nossos colegas que competem com a gente. Daqui a pouco a gente tá junto, velejando, se divertindo nos próximos campeonatos. Tarcísio, de Brasília. Muito legal, gente. Muito feliz com a live. O nosso presidente da classe, que vem tocando a classe aí há anos e anos, né? O Davi Baker. Davi. É um cara realmente que se dedica muito à classe. Tá? Temos realmente velejadores que são fantásticos nessa classe. Temos aqueles que animam os campeonatos. Tem gente que, sem eles, o campeonato não é a mesma coisa. A Celina, de Brasília. É uma festa. Com certeza. Então, é a festa, essa mulher. Isso é o legal realmente da classe dinghy. Uma coisa importante aí de citar, as flotilhas de Natal e de Fortaleza estão renascendo. Tá? Natal fez o último campeonato Norte-Nordeste lá, foi muito legal. A flotilha de Fortaleza comprou agora 5 barcos novos. Estão com um projeto social muito bonito lá, é muito legal isso. Maceió fez o campeonato Maceió fez um campeonato alagoano agora. Então, é interessante a gente dar força a essas flotilhas que estão renascendo, né? Espalhar a experiência do dinghy por aí. Salvador é uma flotilha que passou um tempo aí morta, agora está devagarzinho também, renascendo, voltando lá no seu jeito, mas está voltando. Então, isso é muito legal. Vitória é uma também. A gente está com um regata aqui com 3 barquinhos, mas com várias ideias aí para impulsionar. Exatamente. Então, a gente tem que dar uma força para essas flotilhas, tá? Sempre que for possível, tentar fazer campeonatos nesses lugares. Os campeonatos ajudam muito as flotilhas a se animar, porque normalmente no campeonato você consegue atrair gente de outras classes que vão assistir o campeonato, que vão correr o campeonato, que só veem aquela movimentação e veem que, poxa, tão legal realmente. A gente entrou no dinghy por causa do Campeonato Brasileiro de 2015 aqui em Maria Farinha. Tá? Então, vários velejadores hoje da flotilha de Pernambuco entraram por causa desse campeonato. Então, a gente tem dado uma força aí para todas essas flotilhas. Isso é muito importante. Uma notícia boa, Fortaleza já tem 7 barcos. Caramba. Aí, Florianópolis, 4 dinghies, isso é muito legal. Vamos... João Pessoa também está renovando aí, então temos que tentar botar esse pessoal na água. É muito importante dizer, muita gente tem preconceito contra o dinghy. O dinghy é um barco ruim, não presta. Vai correr mais legal. Dinghy, vai ver lá na frente. O nível técnico é muito legal. Com certeza. O barco é legal. E a turma é maravilhosa. O clima é muito legal. Vale a pena. Gente, agora sim. Agora tem um cronômetro de 10 segundos. A gente vai anunciar no VixNáutica quando vai ser a próxima.
Tá bom? Perfeito. Fiquem ligados, a gente manda nos grupos.